Boa noite! Ai, gente, chegamos na nossa última live do mês de março, nem acredito! E eu tô tão ansiosa pra live de hoje, eu quero tanto conversar sobre isso com vocês. Primeiro, porque a nossa última live, né, é o fechamento aí do nosso mês de março, que tá maravilhoso. E segundo, porque hoje eu vou ter o prazer de receber uma profissional maravilhosa aqui. Então, antes da gente começar, pensa numa pessoa especial, manda aí, ó, compartilha essa live com alguém, tá? Porque a gente vai conversar sobre coisas muito interessantes aqui. Então, já deixa eu mandar aqui para algumas pessoinhas. Gente, deixa eu dar uma enxergada aqui, né? Que essas letrinhas pequenas do Instagram eu vou te contar, viu, filha? Aí não dá. Mas calma, deixa eu mandar. Mandem também, apertem o coraçãozinho aí, que ajuda nós. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, olha esses barulhos desses gatos doidos. Bom, gente, deixa eu esperar um pouquinho a galera entrar. Tá chegando agora o... Pois esses cachos, né, Emerson? Tá diferenciado, né, querido? Dá um trabalho do campo, mas é sobre isso. Vamos lá, gente. Hoje vai ser legal. Hoje a gente vai conversar, a gente vai dar uma chacoalhada geral. Cadê? Dona Vivian. Ah, Vivian, você já tá por aí, Vivian? Cadê tu, mulher? Cadê tu? Oi, Rafa. O povo vai entrando, a gente vai falando. É assim, gente, faz parte. Deixa eu ver. Ah, Vivian tá aí. Vivian, pode colocar a solicitação. Eu não sei mexer nisso aqui tão bem assim, queridos. Eu não sei mexer assim tão bem, queridos. Mas vai dar bom, gente. Maravilhosa essa caneca, né? Ela é, tipo, especial pra mim. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim, agora apareceu. Vamos lá, que hoje o assunto vai ser bom. Hoje vai ter um chacoalho aí, vocês tudo. Calma, deixa eu aceitar. Tá dizendo que eu não tenho pedidos. Ah, agora foi, minha filha. Olá! Vivian, Boa noite! muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, Vivian é mami. O Felipe, meu Deus do céu, tá aí com 4 mesezinhos, gente. Então, imagina. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal. Eita, tá perguntando aqui, ó. Caiu? Caiu? Tá, pra mim tá de boa. Pra mim tá normal também. Pra mim tá normal. Mas alguém aí, se alguém achar... Tá de boa, gente? Ah, não, parece que tá de boa. Agora tá subindo os coraçõezinhos tudinho. Vivian, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vai mexer um pouquinho com a galera, né, não? Algumas verdades serão ditas. Eu Mas tudo com carinho, minha gente, tudo com carinho. tudo, gente. Carinho mesmo, assim. Aquele carinho, tipo estrelinha, né, Vivian? Aquela estrelinha lá que... Enfim. Isso, exatamente. Mas a gente fala assim tudo tranquilamente, nesse mesmo tom de voz, É, né? Com esse sorrisinho. com esse sorrisinho, exatamente. Mas a gente fala que é preciso. Exatamente, a gente fala o que é preciso. Gosto disso. Inclusive, Vivian, eu já vou até começar a pincelar um pouquinho aqui do que a gente vai falar, porque, gente, ó, por que esse assunto é tão especial, principalmente para mim? Como profissional de educação física, eu gosto muito de... eu falo que eu navego entre a pessoa que é super acolhedora. Eu nunca vou ser grossa, eu nunca vou chegar para uma aluna, por exemplo, e falar: ei, você tá comendo besteira, você não pode. Nunca vou fazer isso.
Porém, eu fico navegando entre ser muito compreensiva, acolho e tudo, mas tem hora que eu gosto de dar umas puxadas na orelha que vou te falar, minha filha, sou eu, sou dessas. Exatamente, a gente tem que puxar a orelha às vezes, né? Na Total. terapia, às vezes, eu também preciso dar uma chamada, assim, nos meus pacientes. E dá tudo certo, dá bom. Essa que é uma parte boa. Então vamos lá, vamos conversar, vamos começar. Primeiro, gente, já deixa eu falar uma coisa para vocês. Ano passado, ó, minhas gatas doidas aqui, elas Mas querem participar. querem tal. É, mas vamos lá, vamos voltar aqui. Pessoal, ano passado, eu e a Vivian, a gente falou, a gente também trouxe aqui no Mês das Mulheres, né, uma live sobre autoestima. E, cara, a live foi super legal, a gente teve uma troca muito bacana. Tanto que a gente fez a parte 2 também, falando dos pilares da autoestima. Na primeira, a gente conversou bem abertamente sobre isso. Eu contei uma história, a Vivian também contou uma história que aconteceu com ela. E a segunda, a gente veio, né? A Vivian veio com termos mais técnicos, falando dos pilares da autoestima. Então, quando a gente pensou em organizar aqui uma live para trazer o Mês das Mulheres, a gente pensou em algo nesse sentido, né? Que também falasse sobre autoestima, que também falasse sobre nós. E então pensamos neste tema, atitudes de um adulto, de uma adulta saudável. E não só saudável, gente, porque tem que fazer treino, dieta, essas coisas. A gente está falando sobre se perceber como um adulto, como uma adulta. Não é mesmo? Perfeito. É sobre isso, exatamente sobre isso. Sobre se perceber como um adulto. A palavra saudável, a gente vai explicar o porquê desse saudável aí ao longo da live, mas é justamente sobre isso, é sobre se perceber como um adulto. Então a gente vai contextualizar tudo certinho até a gente chegar aí nesses 5 comportamentos. E esse tema autoestima é um tema que tem tanta coisa para falar, muita coisa para falar. A gente vê esse tema aí nas redes sociais todos os dias. É um tema que mexe muito com as mulheres. Você deve ver isso demais, assim, nas suas alunas. E é um tema que aparece, assim, com recorrência no consultório, assim. Aparece demais, como tema, como demanda, né, para as pacientes. E é um tema que eu gosto muito de falar, gosto muito de trabalhar também. Então, gente, quando a gente fala sobre autoestima, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a autoimagem. É assim, nossa, se a pessoa se acha bonita. E não é só sobre isso. A autoimagem faz parte da autoestima. Mas a autoestima quer dizer sobre o que eu penso sobre mim, como eu me enxergo, como eu me percebo, quais são os pensamentos que eu tenho ao meu respeito. Eu penso que eu sou uma pessoa capaz, eu penso que eu sou uma pessoa burra, eu penso que eu sou uma pessoa feia, o que que eu penso sobre mim? Então, isso diz sobre autoestima. E por que que a gente está trazendo esse conceito, né? Porque é importante a gente contextualizar para entender e amarrar tudo aí. Exato. Então, a autoestima é sobre isso. E pessoas com baixa autoestima têm vários impactos na vida. Então, tem impacto aí na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos, sejam amorosos, sejam de amizade. Porque pessoas com baixa autoestima, elas se enxergam através de lentes que foram formadas ali pelas crenças limitantes. Então, lentes que fazem com que você se veja sem valor, com que você se veja uma pessoa que não merece ser amada, então que não tem pessoas próximas. Então, e como é que essas crenças são formadas, né? Vamos entrar um pouquinho na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, só para vocês entenderem um pouquinho. A gente forma essas crenças principalmente aí até os nossos 12 anos. Então, como é que a gente forma essas crenças? Através das nossas vivências ali com a nossa família, na escola. Então, a gente tem algumas necessidades básicas que precisam ser vivenciadas na nossa infância. A gente não vai aprofundar muito essas necessidades básicas, mas a gente vai citar essas necessidades básicas só para vocês entenderem o que acontece quando a gente não tem essas necessidades básicas na nossa infância. Eu, quando olhar aqui para o lado, é porque eu tenho aqui minha colinha, tá? Então, faz parte aí da live. Querida, fica tranquila.
Muita coisa. Então, falando das necessidades básicas, né? Que a gente precisa ter nessa infância para que a gente cresça de uma forma saudável, para que a gente desenvolva uma boa autoestima. Então, a gente precisa de um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Um ambiente estável, em que eu me sinta seguro, em que essa criança ali se sinta segura, um ambiente que não tenha violência. Uhum. Então, isso é sobre ter um ambiente seguro. Conexão. Conexão quer dizer sobre afeto, sobre é uma criança que se sente amada ali pelos pais, que realmente consegue fazer essa conexão de afeto, de amor. Então, Uhum. essa é a parte de conexão. Autonomia é quando eu incentivo essa criança a conseguir fazer as coisas dela sozinho. Então, quando eu não super protejo. Então, autonomia é muito importante para a vida de uma criança. Os pais não podem fazer tudo por aquela criança, porque senão cresce realmente muito dependente, esperando sempre que os outros façam as coisas por ele, não sabe decidir, fica inseguro. Então, autonomia é muito importante. Boa autoestima também é uma das necessidades básicas. Então, é aquela questão de reforço mesmo. Parabéns, você assim, reforçar as características, falar sobre o que aquela pessoa tem de bom, sobre o que aquela criança tem de bom. Isso é muito importante. Quando a gente é criança, a gente não escuta falar sobre o que é autoestima. Então, a gente responde muito com o que os nossos pais falam pra gente. Ah, você é uma criança muito gentil, você é capaz, parabéns porque você deu conta disso. Então, isso é também uma necessidade muito importante. Além disso, tem liberdade de expressão. Liberdade de expressão, gente, é sobre poder errar, é sobre poder se comunicar, sobre poder falar também. Então, geralmente, crianças que têm pais muito rígidos, que ficam ali sempre falando que essa criança não pode errar, faz com que gere adultos que têm autocobrança muito elevada, porque não pode errar, se cobra o tempo todo para ser perfeito. Essa também é uma demanda que aparece muito nas redes, no consultório, né? Sobre perfeccionismo, sobre adultos que se cobram demais, que não se permitem errar. Tá ligada aí a essa necessidade básica. E, por último, limites. É muito importante que uma criança tenha limites, gente, que ela aprenda a desenvolver ali disciplina, que ela aprenda a fazer o que é necessário. Então, é trabalhado nessa necessidade básica. Então, o que acontece quando a gente não tem essas necessidades básicas na nossa infância? Isso vai deixando marcas. Vai deixando marcas, vai fazendo com que a gente comece a se enxergar de uma forma, por exemplo, se eu não tenho liberdade para errar, eu vou crescer acreditando que eu não posso errar. E eu vou começar a me cobrar demais, eu vou começar a ter uma autocobrança excessiva. E isso vai fazendo com que eu aja de uma determinada forma na minha vida adulta. E ninguém teve uma vida perfeita, ninguém é perfeito. Provavelmente todo mundo tenha tido dificuldade na infância. E os nossos pais fizeram o que eles podiam, com o que eles tinham, mas eles também tinham falhas, assim como nós também temos falhas. E isso foi acabando deixando algumas marcas, né? Então, só que eu posso escolher. Eu lido com essas marcas de uma forma em que eu guie a minha vida para que eu seja uma adulta hoje, ou eu lido com essas marcas através do meu olhar de criança ferida, com aquela dor que eu senti naquela época. E veja bem, a gente não está aqui para invalidar os traumas de ninguém. Todo mundo passou por situações difíceis, mas quando a gente cresce, a gente escolhe como a gente vai lidar com esses traumas, como a gente vai lidar com essas dificuldades. Então, poxa, se eu tive um trauma lá na minha infância, se eu tive uma dificuldade com os meus pais e tal, como é que eu vou lidar com isso? Vou buscar terapia para aprender a me conhecer mais e a perdoar as questões que eu preciso perdoar do meu passado. Então, isso também é sobre ter maturidade emocional, sobre entender que eu sou uma adulta e eu preciso lidar de acordo com a idade que eu tenho. Então, maturidade emocional é sobre isso. É quando eu ajo de forma mais racional e mais equilibrada, de acordo com
a idade que eu tenho. Todo mundo pode ter pensamentos e ações mais equilibradas, de acordo com a idade que a gente tem. Mas com certeza todo mundo aí já viu pessoas imaturas. E essas pessoas imaturas são aquelas que agem de acordo com a criança ferida dela, de acordo com as dificuldades que ela teve lá no passado. Então, existe a possibilidade de você escolher viver o hoje, se ver como um adulto que você é hoje. Então, quando a gente traz esse termo adulto saudável, é um adulto que tem maturidade emocional, que tem inteligência emocional, que sabe lidar com suas dificuldades do passado, vai atrás de resolver isso, de buscar inteligência emocional e agir de acordo com a idade que ele tem hoje. Ótimo, perfeito. Bem colocado. Né? Ainda mais, Vivian, só trazendo um ganchinho para cá, gente, como personal, eu atendo muitas mulheres, principalmente mulheres. E eu não quero atravessar aqui já para falar de um dos comportamentos, mas às vezes eu lido com pessoas um pouco mimadas. E eu sei, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, é excelente, mas para certos momentos ali é um povo mimado. E isso é difícil para mim, porque como eu falei para vocês, eu fico, né, navegando entre ser a que acolhe, não, vamos fazer outra coisa. Gente, pra vocês terem ideia, eu já tive aluna que se negou a fazer um exercício. Eu falei, vamos para aquela máquina. Não, não faço. Eu fiquei olhando assim pra cara dela, porque eu disse, oi? Ela, não, não, ai, Aline, não gosto não, escolhe outro. A vontade, gente, às vezes, é de pegar ali um halter, entendeu? E lá na tela, a gente não pode, né? Nem sou profissional. Mas eu vejo isso, essa falta de maturidade, muitas vezes ali também, cara, dentro do ambiente de academia. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, ó, a língua chega coça, mas é porque eu quero ir desenrolando de acordo com os comportamentos aqui que a gente for falando. Exatamente. Então, quando a gente vive através dessas lentes, dessas crenças que a gente tem, a gente permite que a nossa vida seja guiada, então, por essa criança ferida e não pela, pela adulta, né? Pelo adulto que eu sou hoje. Então, existem dois caminhos. Você pode escolher continuar agindo dessa forma, de acordo com os traumas que você viveu, com as dificuldades, ou você pode escolher ajuda, buscar ajuda, né? Resolver essas questões e se olhar como você é hoje. Então, buscar ser um adulto saudável. Inclusive, já deixa eu lançar braba aqui. Quem aqui é, gente? Vamos ver quem é coragem, ó, quem tem coragem. Quem aqui tá vivendo como uma adulta saudável, ou um adulto também, e quem aqui acha que tá deixando a criança ferida se sobressair? Vamos ver. Agora eu quero ver, agora é a hora da gente. Vamos ver quem tem coragem aí. Mas é isso, E não, como a Vivian falou, gente, não, a gente não desmerece, né? Eu falo nós duas. E como um todo, a gente não desmerece o que cada um passou, a história de cada um. Mas a gente precisa também, né? Chega uma hora que a gente precisa assumir as regras da nossa vida, sabe? Nem tudo que aconteceu comigo foi legal, foi bom. Mas teve um momento que eu falei, cara, ó, vamos lá. E eu vamos nessa. Aí, ó, a Stephanie já colocou. Acredita que tem momentos de adulto e outros momentos de criança ferida. E é sobre isso mesmo, é sobre reconhecer. Isso, Esté, só mostra como assim, opa, eu consigo olhar para minha história e eu consigo ver quando eu estou agindo como A, como eu estou agindo como B. E isso é muito importante, isso já é muito legal, já é um grande passo, né, Bíblia? Com certeza. Exatamente. O primeiro passo é esse, né? É reconhecer, nossa, eu tenho atitudes aqui que eu preciso melhorar. Porque quando a gente fala de maturidade, não é uma pessoa que é madura o tempo todo, que nunca erra, que nunca tem uma dificuldade. Não. Maturidade é sobre a pessoa passar por uma dificuldade ali, passar por um deslize e ela ter consciência rapidamente. E ela perceber assim, opa, isso aqui foi maturidade. Então, se ela estiver errado, me desculpa, e ajustar para fazer
de uma forma melhor da próxima vez. É sobre ter autorregulação, sobre saber fazer uma autorregulação ali emocional. Aí, Uma ó. coisa que Eu falei essa palavrinha. Um monte de gente falou que nunca tinha ouvido falar em autorregulação. Viu? Um monte. Eu falei, gente, como assim? Mas eu também só conheci isso depois que eu comecei terapia, gente. Terapia é vida. Ah, eu protejo mesmo, eu levanto a bandeira. Vamos todo mundo fazer terapia, meus amigos. Vamos lá. E é sobre isso. Autorregulação é quando eu sei regular sozinha as minhas emoções. Poxa, eu tô numa situação em que eu senti muita raiva. E aí eu vou lá e consigo entender, eu tô sentindo raiva por causa disso, e eu não ajo na impulsividade. Eu não vou lá e faço alguma coisa de forma impulsiva porque eu tô com raiva. Eu consigo respirar, entender aquela emoção ali e autorregular. E a gente consegue fazer uma autorregulação quando a gente se conhece. Quando a gente trabalha autoconhecimento, porque eu consigo entender o que eu estou sentindo. Poxa, eu estou incomodado por quê? Eu estou incomodado por causa disso. O que que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo tristeza. E por que que eu estou sentindo tristeza? Por causa disso. E aí eu consigo entender quais são os meus motivos e vou regulando meus pensamentos, minhas emoções e meus comportamentos. Autorregulação é muito importante para a vida adulta. Diz sobre inteligência emocional também. Quando eu tenho uma boa autorregulação, eu consigo gerir bem as minhas emoções. E, Certo? Vivian, só trazendo aqui, e eu acho que ser saudável, gente, agora também trazendo para o lado de treino, dieta e tudo. Dieta, assim, né? Uma alimentação saudável. Eu acho que a base de você ser uma pessoa saudável é sim estar relacionado a treino, relacionado a ter uma alimentação, uma qualidade boa do sono, mas também a gente está muito relacionado com a saúde mental. Eu conheço pessoas que treinam e fazem dieta impecável, mas a saúde mental está destruída. Então, por mais que essas pessoas façam isso, eu vejo que, assim, cara, olha, tá precisando trabalhar mais, até mesmo questão de alto valor, sabe? Olhar e falar, poxa vida, olha só, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado, eu já construí isso, já construí aquilo, sabe? Eu acho que essa parte de saúde, gente, a gente tem que olhar realmente como algo global. A gente precisa sim de dieta e treino, mas gente, cuidar da saúde mental, ter inteligência emocional, saber fazer essa autorregulação, como a Vivian falou, gente, isso realmente não tem preço. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, Vivian, que comentaram aqui, ó. Antigamente já fiz muito isso, no momento da raiva agia e sempre dava ruim. Exato, você tem que parar, você tem que respirar. Ai, meu Deus, cadê o povo mais nervosinho aí? Vai ficar tipo, quê? Não pode jogar cadeira no coleguinha, não? Não pode. Ó, a Stephanie falou, nossa, é muito difícil entender certas situações e sentimentos. Tem hora que dá, mas tem hora que estamos cegos, exatamente, como cego em tiroteio. Eu colocando na geral situação como o estamos. A situação em geral, tipo, tem hora que estamos lascados mesmo. Mas é isso. Não é fácil, né, Vivian? Eu acho que Não. a coisa mais difícil é você, de fato, pegar as rédeas da sua vida e falar, a partir de agora, sou eu que comando. Até mesmo porque, como a Vivian falou lá no comecinho, a gente acaba aprendendo muitas coisas até quando a gente até os nossos 12 anos. Então, o que Sim. acontece? Imagina você lidar também com crenças de muitos anos atrás. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Quem vira para mim e pergunta, Aline, você faz terapia? Faço. Você gosta? Gosto. Ah, é tudo lindo? Não, não é. Encarar as coisinhas que a gente encara, tem hora que você fala, o olhinho chega vindo assim, ó, piscando. Mas é super importante a gente fazer isso. E a Vivian sabe, gente, porque eu tô com a Vivian tem mais de ano, que a gente é parceira, ela é minha psicóloga e eu sou a personal dela, né? Então tudo que ela me fala na terapia daquele jeito, eu vou desconto do tempo. Brincadeira. Tipo isso. Mas a gente já tem uma parceria e eu estando com a Vivian, gente, em um ano, o que eu evoluí foi fora de base. Mas falar que o caminho é lindo, florido, perfumado, fofo, cheio de borboleta, né, Vivian? Não é.
Não é mesmo? E eu sempre falo isso no início da terapia, quando a pessoa entra, eu falo assim: olha, muitas vezes o processo não vai ser fácil, vai ser doloroso, eu vou te confrontar, mas eu vou respeitar o seu tempo, eu vou respeitar os seus limites, mas isso vai ser necessário para que você caminhe no seu processo. Então, a pessoa é protagonista do processo dela e precisa sair da zona de conforto para caminhar. E sair da zona de conforto dói, incomoda. Então, muitas vezes é doloroso realmente fazer terapia. A pessoa tem que estar muito disposta. Mas quando ela está aberta para o processo, é incrível, assim. Quantas pessoas eu já vi, assim, terem um desenvolvimento, sim, eu não consigo nem explicar, de verdade, assim, durante esses anos, assim, durante o tempo que eu tô na clínica. E isso é fantástico, assim, só me faz ter certeza, assim, de que eu amo minha profissão, de que eu tô no lugar certo, dá cada vez mais sentido. Mas vamos voltar ao nosso tema. E essa questão. Gente, ó, uma risadinha, uma risadinha. Então, quando a gente fala dessa questão de crenças, realmente é muito forte isso, assim, a visão que a gente cria sobre a gente na nossa primeira infância e até os 12 anos, é uma visão que a gente leva para a vida toda e a gente reproduz isso muitas vezes sem perceber. Se eu escutei na minha infância assim, nossa, você é muito burra, você não dá conta de fazer isso, eu vou crescer na minha vida adulta reproduzindo isso, deixando, desistindo das coisas, achando que eu sou burra, que eu não sou capaz, que eu não dou conta de fazer as coisas. E enquanto eu não busco desenvolver a minha maturidade emocional, realmente desenvolver e sair dessas crenças, desses pensamentos disfuncionais, eu vou patinar em diversas áreas da minha vida. Então, eu vou ter relacionamentos ruins, eu vou ter uma baixa autoestima, eu posso ser uma pessoa que não seja bem-sucedida profissionalmente, porque eu não acredito que eu sou capaz. Então, eu fico me comparando com outras pessoas, eu me sinto rejeitada. Então, é muito importante que realmente quem tem essas dificuldades, quem tem essas crenças e que identifica isso, começa a perceber assim, poxa, tem alguma coisa aqui que não tá certa na minha vida. Eu tenho baixa autoestima, eu me vejo sem valor. Eu acho que as pessoas não gostam de mim. Então, procura ajuda. Tem alguma coisa aí que não está certa. É alguma questão de baixa autoestima. Então, e muitas vezes a gente vê aquelas mulheres lindas, lindas por fora, que tem uma autoimagem perfeita, mas por dentro tá lá cheia de insegurança. Porque tem diversas crenças nesse sentido, assim, crenças limitantes, e se vê de uma forma negativa. Então, a autoestima é sobre o que eu penso sobre mim, é sobre como eu me percebo. Então, se eu me percebo de uma forma negativa, minha autoestima vai lá embaixo e eu tenho todos esses impactos. Certo? Então, vamos falar dos comportamentos que a gente espera para uma adulta, para um adulto saudável, que é aquele adulto que sabe gerir suas próprias emoções, que tem inteligência emocional, que se responsabiliza. Vamos lá. Então, o primeiro ponto. Gente, não tem jeito. Adulto faz o que precisa ser feito. Vocês já devem ter visto isso em diversos Instagrams, tá cheio disso nas redes sociais, mas é sobre isso, gente. Adulto faz o que precisa ser feito. Quando a gente é criança, a gente tem sempre alguém ali. Menino, vai fazer isso, vai escovar os dentes, tá na hora de comer, você precisa comer isso, você precisa, faz isso, tal, tal, tal. Quando a gente é adulto, acabou isso. Você não precisa, você não pode mais precisar de uma motivação externa. Você tem que ser a pessoa que vai lá e fala assim: bora, hoje eu tenho que treinar. Não tô com zero vontade, mas eu vou pela disciplina, eu vou porque é importante para minha saúde, é importante para minha vida. Poxa, eu tenho que me alimentar bem, porque é importante para minha saúde. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha saúde física, mental. Então, adulto faz o que precisa ser feito, sem motivação externa. Ótimo. Inclusive, agora vocês vão ganhar chupar dos dois lados. Inclusive, vou até citar direito aqui. Gente, adulto tem que fazer o que tem que ser feito, meus parceiros. Por que eu tô falando isso? Tenho demais aluninhas e aluninhos que viram pra mim e falam assim: ai, Aline, mas eu acho que
treino, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer. E eu vou lá e eu ajudo e prescrevo treino, tudo. E a pessoa fica pra mim, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Até uma hora que eu falo assim, meu bem, sabe o que, é que vai te emagrecer? Não é o meu treino, não é a dieta. É você tomar a ação de fazer isso. Não adianta, gente. Você pode ter a melhor dieta, melhor treino, melhor cama para você dormir, melhor academia, melhor carro para ir para academia. Se você não tem a ação de ir fazer teu treino e voltar, não existe milagre. Não existe milagre. E eu gosto muito disso, porque é o que eu falo para vocês. Quando eu puxo minhas alunas, quando eu dou aquela catracada, vamos dizer assim, é para isso aqui, ó. É para mostrar para ela que elas não adianta ficar para mim, Aline, mas eu preciso, o que, que você pode fazer, o que, que você pode. Eu geralmente falo, não sou eu que tenho que fazer agora, a minha parte eu fiz. Você que tem que ir lá e fazer. Agora é sua hora de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, esse para mim é o ponto. Na verdade, os 5, né? São pontos maravilhosos e cruciais. Só que esse é uma coisa assim que, cara, adulto é isso. Quem aqui. É difícil, porque eu, por exemplo, amo trabalhar. Mas eu penso assim, ó. Quem aqui ama trabalhar todos os dias? É difícil você amar trabalhar todos os dias e toda aquela. Porém, você vai. Por quê? Porque você tem um compromisso com o chefe, sei lá. Depois, se você não for, o chefe te lasca e tudo. É isso que é assim que a gente tem que ver nossa vida. Não é com uma dureza, mas é com uma firmeza. É como, tipo assim, eu vou lá e vou fazer. Eu tenho que ir na academia, não é porque só eu quero estética. Você até pode querer isso, pode até ser o seu objetivo. Mas você tem que ir porque é um compromisso que você faz com você. Inclusive, Vivian, uma coisa que eu faço com as minhas alunas, que eu dou uma puxada nelas, eu falo com elas assim, toda vez que elas falam, Aline, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu falo, se você tivesse uma reunião, você faltaria a reunião? Não. Eu falei, pronto, você vai escrever na sua agenda um horário que você vai para academia. Isso é um compromisso. Não é, ai, mas é que eu tenho que trabalhar. Não. O horário de trabalho é outro. Entende? O horário da academia é esse aqui e eu vou. Então, isso é um compromisso, gente. A gente tem sim que fazer o que tem que ser feito. É claro que a gente, por exemplo, hoje eu não posso ir na academia porque aconteceu um problema. Tudo bem, mas lembre-se, adulto faz o que tem que ser feito. Perfeitamente colocado, Vivian. Isso aí, acho que é muito importante reforçar isso aí que você falou. Não é sobre rigidez, é sobre você entender os seus limites, mas entender o que precisa ser feito. Por exemplo, eu acordo num dia e eu falo assim, nossa, hoje eu não vou treinar. E aí eu preciso identificar. Hoje eu não vou treinar porque realmente eu não estou bem fisicamente, porque, sei lá, eu tive uma noite ruim, eu não estou bem fisicamente, ou porque eu estou com preguiça. Se eu estou com preguiça, aí eu preciso exercitar aqui, ó, a minha disciplina, ser adulto e falar assim, eu estou com preguiça e hoje eu vou treinar. Vamos usar aí o exemplo que você falou. Então é sobre isso, é entender que é importante para minha saúde e eu preciso fazer. Então, é de não precisar de alguém falando assim: "Nossa, mas olha, é importante você treinar, viu? Você tem que fazer isso". Não, é sobre você mesmo buscar essa motivação aí dentro e entender, poxa, é importante para mim e eu vou fazer. Ó, que legal. Tinha comentou aqui. Com 16 anos eu virei essa chavinha de ser a única responsável pelo meu corpo e pela minha saúde. Acho isso mágico. É uma decisão muito poderosa, a autorresponsabilidade. Já Perfeito, entender isso. Muito bom. O segundo ponto, então, gente, adultos não dependem da aprovação ou validação dos outros para se sentirem felizes consigo mesmo. Então, quando a gente pensa aí numa criança, uma criança não se conhece. Então, ela está ali vivendo e aprendendo ainda a se conhecer. Como adulto, nós nos conhecemos, ou deveríamos nos conhecer. Ou deveríamos, é muito importante praticar o autoconhecimento. Então, se eu sou uma adulta que me conheço, eu não vou esperar que outra pessoa me valide para eu me sentir bem comigo mesma. Ou, sei lá, se outra pessoa vier e me fizer uma crítica, eu tenho argumento suficiente para conversar comigo mesma e falar assim: nossa, mas isso é a opinião daquela pessoa, não é a minha opinião.
Nem todo mundo vai gostar de mim, eu não vou agradar todo mundo e tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu sei do meu valor. Então, um adulto saudável não espera essa validação do outro para se sentir bem consigo mesmo. Consegue encontrar esse valor em si mesmo, consegue entender sobre as suas características e consegue lidar com críticas, consegue lidar com opiniões aí diferentes das outras pessoas sobre si. Perfeito. E aí, Vivi, eu também vou dar um exemplo que isso aconteceu hoje. Conversei hoje com uma aluna minha. Ela virou para mim e falou assim: ai, Aline, eu tô muito inchada, eu tô isso, eu tô aquilo. Isso na segunda-feira. Aí hoje ela falou: ai, Aline, minha menstruação desceu, eu tô bem mais desinchada. Até a esteticista falou que, nossa, eu tô com outro corpo e tal. E aí ela começou a entrar em uma de: Aline, mas por que será que eu fiquei inchada? Será que meu metabolismo é lento? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? E essa aluna é uma aluna que busca validação o tempo inteiro. E eu já tive esse papo com ela, sabe? Igual eu falo, gente, é uma troca, sabe? Eu não vou puxar a orelha assim pra desmerecer nem nada a minha aluna. Mas eu falei, olha, fulana, é o seguinte, cuidado, porque ela é muito ligada a elogio, gente. Ela é muito ligada. Alguém fala que, por exemplo, caramba, como o seu braço tá bonitinho. Pronto. Meu braço é muito bonito e não sei o quê. Aí sabe o que ela começa a fazer? Começa a deixar de treinar o braço. Porque ela foi validada. Alguém já falou que o braço dela tava legal e tudo, então ela começa a diminuir os treinos. E eu falo, gata, cuidado, porque o elogio e a crítica, gente, claro que depende de quem vem a crítica, né? Tem gente que vem criticar você, você manda pra aquele lugar. Mas tem gente que realmente, às vezes, quer dar uma... É mais uma, tipo assim, ei, e isso, e aquilo. Sim. Mas o elogio e a crítica, eles não podem ter um peso, assim, na gente, de tipo assim, cara, só porque alguém me criticou, agora já era, eu sou isso, eu sou uma pessoa ruim, eu não dou conta de fazer as coisas. Mas o elogio também, gente, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente cega pelo elogio. E a gente sabe, né, Vivian? Nem todo mundo que elogia a gente elogia de coração. Então a gente não pode esperar que as pessoas venham elogiar a gente, sabe? A gente não pode ficar esperando isso. Essa aluna, a mesma, ela me manda todas as vezes que ela treina, ela me manda toda a configuração lá do aplicativo, sabe? Que mostra como que foi o treino e tal. Esperando que eu fale, nossa, você tá treinando muito bem. E aí chega um momento que eu não respondo, e aí ela começa. Ah, mas eu tô perdendo qualidade, eu tô não sei o que. Eu falo, amor, respira. Você treina há 6 anos. Você tem constância em treino há 6 anos. Quem tem isso? Quem consegue isso? Olha para esse lado, sabe? Não fique esperando dizer que tá bom, tá ruim. Acontece também, às vezes a pessoa vai fazer um treino, tá mais disposta, o treino rende mais, tá menos disposta, o treino rende menos. E é isso, é você pegar e falar, putz, não rendi tanto no treino, mas tá beleza, eu vim. Ninguém precisa falar se vai, se vai. Então, acho que isso é muito importante, a gente não depender dessa validação dos outros. Exatamente. E isso aí, tudo começa pelo autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei das minhas qualidades, eu sei das minhas características e eu não espero isso do outro para eu poder me sentir bem comigo mesma. Terceiro ponto: adultos assumem responsabilidade sobre sua vida. Então, estamos falando aí sobre autorresponsabilidade, que também é um tema que a gente tem escutado falar bastante ultimamente, sobre Muito. assumir as minhas dificuldades, assumir os meus erros. Então, um adulto saudável não se vitimiza, não terceiriza, assume seus BOs, assume suas dificuldades e pega ali o que é seu, o que é sua parcela ali da questão e entende o que fazer com aquilo ali, né? Entende o que pode fazer com aquilo ali. Perfeito, Vivian. E essa aqui, eu acho que esse ponto aqui também é de extrema importância, porque, gente, o que tem, trazendo aqui para o meu lado, o que tem de gente que fala assim, ai, Aline, eu não treinei porque o horário, sabe? Nossa, Aline, eu não treinei porque meu cachorro hoje latiu de um jeito estranho. Aline, eu não treinei porque o carro
tava emprestado com não sei quem, eu não conseguia. Criatura, treina em casa. Todos os meus aluninhos, por exemplo, têm um treino de viagem que eu montei especialmente para pessoas fazerem esse treino em casa, sem nenhum equipamento nem nada. Então é aquilo, gente. Ser autorresponsável é você falar, cara, eu fui treinar, minha responsabilidade. Eu não fui, minha responsabilidade. Claro que a gente volta, né, gente? Tem milhões de coisas que podem acontecer e realmente não deu certo naquele dia, tudo bem. Mas uma coisa importante que eu quero falar sobre isso aqui foi um exemplo também, é um exemplo de uma aluna que teve um dia que ela estava chovendo e eu postei assim uma foto do céu e ela pegou e falou assim: nossa, Aline, esse tempo não consigo treinar de jeito nenhum nesse tempo. Uhum. Respirei, eu falei assim: nossa, mas por que esse tempo é tão mais fresquinho, inclusive, para treinar? Aí ela, esse tempo me deixa muito depressiva. Aí eu fui trocar uma ideia com ela e falei: gente, o que que acontece? Primeiro que o clima, o tempo, não tá nas mãos dela. Então, como que ela vai colocar ir treinar ou não ir, ficar animada ou não animada numa coisa que ela não tem controle algum? E segundo ponto beleza, o dia tá lá, mas lembra que adulto, além de assumir os BO, o adulto faz o que precisa ser feito? Cara, beleza, tá um dia nublado, o dia fica às vezes mais down, mas eu vou lá e vou fazer meu treino, porque uma coisa não influencia diretamente na outra. Às vezes é uma chuva, né, um toró que Uhum. molha tudo e tudo, aí não dá. Mas, quando ela falou, Aline, não fui treinar porque o dia hoje tá nublado. Eu falei, tem aquela. Sobre ser responsável nesse exemplo, é sobre falar. Não fui treinar hoje porque eu não quis, porque eu estava sem vontade. E é isso, assumir realmente o que você quer, as suas escolhas, ter autorresponsabilidade é isso. É bater no peito e assumir o que você escolheu ali. É isso, é exatamente isso. Assume seus erros, assume o que você precisa assumir, o que é seu também, né? Não, Tá, não vá assumir o que é do outro. Assuma só o que é seu, já tá ótimo. Quarto ponto. Adultos entendem que nem tudo é sobre eles. Não levam tudo para o lado pessoal. Não ficam se culpando. Entende que cada um está lidando com seus próprios problemas. Então, vamos pegar uns exemplos assim, que a gente vê muito. Poxa, mas eu mandei o WhatsApp para aquela pessoa e ela nem me respondeu. Nossa, será que eu fiz para ela? Ela tá com raiva de mim e tal. E você começa a problematizar uma coisa e leva para você. E, gente, você não para pensar em nenhum momento que aquela pessoa talvez não teve tempo, talvez está passando por alguma dificuldade ou X questões que podem justificar a pessoa não responder, mas muita gente leva para si. Ou então, às vezes, eu tava na rua e eu vi fulano de longe, fulano me viu e não falou comigo. Tá, mas você tem certeza que fulano te viu? Será que fulano estava distraído, passou olhando para outro lado? Será que fulano estava sem óculos e não te viu? Então, você leva para você, acha que é sobre você e a gente precisa aprender a ver a situação como ela realmente é. A gente tem que parar de ficar trazendo, poxa, mas a culpa é minha, poxa, fui eu. Então, um adulto saudável entende o que é seu e entende o que é do outro. Sabe separar essas duas coisas. perfeito. Isso, Vivian, pode ser também porque, como a gente estava falando, né, de coisas que vêm lá da nossa infância, é porque quando a gente é criança, a gente costuma mesmo ser o centro das atenções, né? De maneira ruim, não. Mas a gente tem sempre alguém falando com a gente. Às vezes a gente cai, o que que acontece? Vem cinco em cima. Ei, tá tudo bem, não sei o quê. Ou quando a gente é velho também, né, gente? Porque recentemente, do nada, eu caí no parque de patins, gente. O que foi acumulando, gente? Mas enfim. Então, eu acho que pode ser também, né, Vivian, por conta disso. Porque quando a gente é criança, tá mais acostumado mesmo a ser o centro das atenções. E desvincular isso na vida adulta pode ser, de fato, um pouco mais difícil, um pouco mais é, é, desafiador. Com
certeza, porque criança é justamente isso, se vê como o centro das atenções. Mas quando a gente cresce, que a gente vira adulto, você não é mais o centro das atenções. A não ser que você seja uma Anitta da vida, que hoje, neste momento, é o centro das atenções por causa do sucesso que está fazendo com a música dela. Mas se você não for a Anitta, se você for uma pessoa normal, você não é o centro das atenções. Então, é muito importante trabalhar isso, realmente, assim, entender o que que é meu, entender o que que é do outro. Muitas vezes a gente escuta até falando assim: nossa, mas eu sou uma pessoa que todo mundo tem inveja, porque as pessoas me perseguem, nananã. E aí, o quanto disso realmente é real e o quanto disso a pessoa está trazendo para si, tá achando que está sendo perseguida e tal. Então, isso é muito importante, realmente, a pessoa entender o que que é real, o que que é a situação real e o que que eu estou trazendo para mim por causa das crenças que eu tenho, por causa das lentes que eu tenho, da forma que eu interpreto as coisas. E por último, adultos saudáveis lidam com frustrações de forma saudável. Sabem escutar um não, sabem lidar com as decepções, têm resiliência, gente. Quando a gente diz não para uma criança, como é que a criança reage? Poxa, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Ou então chora, ou então faz birra. Quando a gente cresce, a gente não pode mais lidar assim. A gente tem que lidar de uma forma saudável. Poxa, entender assim, não deu certo isso aqui, não foi como eu imaginei, e entender o que está no seu controle. Tem coisas que estarão fora do seu controle e você precisa ter resiliência para lidar com isso, precisa lidar de uma forma saudável. Então, esse também é um ponto muito importante. Não, e é importante, gente, porque agora trazendo também de novo para treino. Tem muitos alunos que a gente tá fazendo acompanhamento comigo, tá com uma Nutri e tal. Só que por N outras questões não tem um resultado, por exemplo, ali quando vai fazer avaliação física tão positivo. Gente, tem gente que quando acontece isso, vira pra mim e começa. Ai, Aline, porque eu não sei fazer nada direito, eu não dou conta, não sei o quê. Gente, ó, o que a gente faz? A gente ajusta e segue. É isso, é ajustar e seguir. Até mesmo porque ficar falando, o que eu poderia ter feito? Passou. Passou, passou, passou. A gente, esses dias eu escrevi sobre felicidade. A gente só consegue ser feliz em um momento, no presente. Lá atrás, passou, lá na frente, a gente nem sabe se vai chegar. Então a gente precisa focar no aqui e agora. O que eu posso fazer? Putz, eu não tive um bom resultado. O que eu posso fazer? Vou falar com a Nutri. A Nutri pode puxar mais um pouquinho. Então, Nutri não deu muito certo ali. Vamos tentar por outro jeito. É ajustar e seguir. Ajustar e seguir. Não só com treino e dieta, gente. Com tudo na vida. É ajustar e seguir. Deu ruim, deu BO. Beleza, vou pensar, vou fazer e vou agir. Isso eu acho muito importante, porque tem gente que fica naquela de, né, ai, mas isso aconteceu porque... Exato. Ai, gente, mas eu não consegui o resultado porque eu tava muito estressada, eu tava muito... Oh, respira, a gente já tem ali, ajusta, vamos seguir, foco na frente, foco, foco. Então, acho que isso é realmente importante para sermos adultos saudáveis, né, meus amigos? Sim. Quando a gente fala até do exemplo de resiliência, a gente fala de uma árvore que balança, balança, que vai até lá embaixo, mas que levanta. Perfeito. Então, que aprende a lidar com as dificuldades, com os vendavais, com as tempestades. Então, a pessoa que tem resiliência consegue lidar com os nãos, consegue entender, poxa, não deu certo aqui, o que que eu posso fazer para que dê certo da próxima vez? O que que eu posso aprender com essa situação? Então, é sobre ter inteligência emocional. Eu faço uma autorregulação, lido com a minha frustração ali e sigo em frente. Não é calar, né, Vivian? Não é tipo assim, ai, eu tive um problema aqui, deixa eu me calar e seguir. Não é sobre isso. É sobre não ficar vivenciando aqueles erros, ficar lá embaixo, como a Vivian falou. A árvore, ela até pende, mas ela volta. Entende? É sobre a volta. É sobre você, eita, fui ali, mas voltei. Tô aqui, bora seguir em frente com outro pensamento.
Exatamente. É isso aí. Gente, então esses são os comportamentos de um adulto, uma adulta saudável, uma pessoa que vive hoje na vida adulta e não tendo atitudes de uma criança ferida. Realmente uma pessoa que consegue ter maturidade, que consegue entender aí que precisa fazer o que precisa ser feito, né? Então faz o que precisa ser feito, consegue gerir suas emoções, não espera a validação dos outros, é autorresponsável, é... entende que nem tudo é sobre elas e lidam com frustrações de forma saudável. E por que a gente quis trazer esse tema, né? Para fechar aí esse mês com tantas lives, para que vocês consigam refletir mesmo sobre essa questão assim, o quanto hoje eu estou tendo atitudes saudáveis na minha vida, o quanto hoje eu estou me comprometendo com a minha vida adulta. Será que hoje eu me percebo como um adulto? Ou será que eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão? Será que eu estava só vivendo e tendo às vezes atitudes imaturas e não parava para refletir assim, nossa, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou sendo responsável aqui? Será que eu posso melhorar? Então, e reforçar o quanto é importante investir, gente, em inteligência emocional, investir em autoconhecimento, investir em desenvolvimento pessoal. Então, uma coisa que a Aline falou que é muito importante. Saúde física e saúde mental andam juntas. Então, bacana, é importantíssimo trabalhar a saúde física, treinar, se alimentar bem, mas também é importantíssimo cuidar da saúde mental. Então, se conhecer, ter ferramentas para você lidar com você mesmo de uma forma melhor, gerenciar suas emoções. Isso você pode fazer de diversas formas, através de terapia. Tem gente que faz cursos, que tem livros. Hoje tem diversos livros que ajudam nessa questão de desenvolvimento pessoal também. Então, você pode fazer isso através de diversas formas. O importante é que você faça, que você se torne responsável por você mesma, por você mesmo aí e fale: poxa, olha, tem uns BOs aqui para resolver, tem umas questões aqui pendentes, preciso melhorar essas questões aqui. Isso é assumir os seus próprios erros, assumir que você tem dificuldades. Peça ajuda, busque ajuda. Então, É para normal. que você consiga aí se desenvolver. Ninguém nasce sabendo. Ninguém, 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 ninguém. Eu sou uma pessoa, gente, que eu amo desenvolvimento pessoal. Eu amo, de verdade. Eu já fiz terapia lá atrás, um tempo. Mas depois que eu comecei assim com a Vivian, eu entendi onde eu tinha mais dificuldade. Falei, opa, preciso arrumar isso aqui, preciso arrumar ali e tal, vamos ali, passinho, um de cada vez, um dia de cada vez, 1% todo dia. É porque vai aparecer ao contrário aí para vocês. Mas olha, eu tenho esse quadrinho aqui, tá escrito 1% todo dia. É isso, gente. A gente ir caminhando, a gente ir aos poucos, mas a gente realmente tomar a responsabilidade da nossa vida, cara. O meu bem-estar tá comigo. Sou eu que tenho que ser responsável pelo meu bem-estar. A minha autoestima tem que vir de mim. Como a Vivian falou no começo, muitas pessoas acham que a autoestima tá ligado só ao físico, né? O que a gente tá vendo ali fisicamente ao nosso corpo. Mas, gente, o jeito que a gente se vê de outra maneira, sem o corpo, o jeito que a gente se trata, o jeito que a gente conversa com nós mesmos, é realmente uma coisa que a gente tem que construir e muitas vezes a gente tem que aprender. Ai, ó, Bíblia, é que eu li aqui o comentário. Amor, precisando demais da Bíblia. Só me chamar, hein? Ó, Amanda falou, Vivian merece um prêmio. E, gente, ó, não é querer puxar a sardinha, mas já puxando pra caramba, não. A Vivian é minha terapeuta, ela é uma profissional, assim, ó, excelente. Eu realmente cheguei como um diamante bruto ali. Diamante, né? Uma pedra feia. Cheguei como diamante bruto e a Vivian realmente foi o melhor é isso, gente. Não foi ela que me lapidou. Ela me deu a ferramenta. E isso eu acho que é realmente. Aí, ó, por favor, deixar o contato. Só me chamar no inbox. Da Vivian, gente, vocês não estão entendendo o que essa mulher faz.
Mas o que eu achei mais interessante é que é isso, o caminho do autoconhecimento, o caminho da autorresponsabilidade é isso, é a gente se entender e a gente agir, cara. Não adianta, como eu falei pra vocês, tem aluna que olha pra mim, Aline, pelo amor de Deus, me ajuda a emagrecer. Eu falo, meu amor, treino você tem, apoio você tem, eu tô aqui do seu lado, vamos, eu te ajudo. Só que se eu não consigo ir na esteira, eu não posso correr na esteira por você. Isso é de cada um. É cada um que vai e respira e fala, vamos que agora o negócio ficou sério, sabe? Aí você começa a andar com as próprias pernas. Vivian, você quer acrescentar alguma coisa? Porque tem um recadinho de uma ferramenta, inclusive, que a gente preparou aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, eu falo no final. É sobre isso mesmo que a gente falou, realmente para deixar essa reflexão aí, para que todos pensem assim, poxa, o quanto realmente eu estou agindo dessa forma, né? O quanto eu preciso melhorar meus comportamentos, o quanto eu posso ajustar a minha conduta hoje de uma pessoa adulta, responsável. Então, acho que o mais importante é isso, deixar essa reflexão sobre esses pontos, sobre a importância de uma boa autoestima, sobre a importância de inteligência emocional, tudo isso tá conectado, gente. Se eu consigo ajustar esses pontos, eu consigo aí, ó, me conhecer mais, eu consigo ter uma boa autoestima e eu tenho reflexos positivos em todas as áreas da minha vida, porque quando eu aprendo a me relacionar melhor comigo mesma, todas as outras áreas melhoram. Perfeito. Eu melhoro todas as áreas da minha vida, eu melhoro os meus relacionamentos porque eu aprendi a me relacionar melhor comigo mesmo. Então, reflitam sobre isso, entendam como está o meu relacionamento comigo mesmo. O que que eu penso sobre mim? Quais são as minhas atitudes? Será que eu vivo no meu passado ou será que eu vivo no meu presente? Responsável pelas minhas atitudes hoje. O quanto eu estou investindo em mim, o quanto eu estou investindo realmente, o quanto eu estou vivendo de forma consciente, ou eu estou só vivendo na vida de forma automática. Entra a semana, sai a semana, não sei o que eu fiz da minha vida, não sei o que eu quero pro meu futuro, eu não sei de nada, sei nem quem eu sou. Tô só na vida, aleatoriamente. Isso, Vivian, que você falou, eu lembro que era uma fala que você tinha muito comigo quando a gente começou. Por que você fez isso? Ah, não sei. Você tá no modo automático. Você tá no modo automático. E, cara, ter virado essa chavinha fez, assim, ó, a diferença na minha vida, cara. Porque a gente acostuma, a gente aprende, gente, a viver no automático. Quantas pessoas vocês conhecem que vira pra você e fala, cara, investe em autoconhecimento, em autodesenvolvimento? Quantas pessoas fazem isso? Pouquíssimas. Até mesmo porque poucas pessoas encaram também essa questão de agora é a hora de dar de cara com todas as minhas crenças, entender o porquê que eu me vejo assim. Eu sou, por exemplo, eu olho no espelho e eu falo, ai, sei lá, ai, eu acho que eu não sou capaz disso. Por que que vem isso? Por que que vem esse pensamento? O que que aconteceu comigo que me mostra isso? Que vem essa vozinha enjoada falar aqui no meu pé do ouvido que eu não sou capaz e tudo. E entender isso, gente, pode ter livro e tudo, mas terapia é o caminho, porque você passa a se entender. E quando você passa a se entender, você passa total a comandar a sua vida, a impor certos limites. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem aleatório aqui. Teve uma vez que eu percebi que eu não colocava limite em nada. A gente aqui eu falo no Brasil, gente, como se eu fosse viajada, mas não, tá? Eu fiquei só um tempinho, minha mãe não mora aqui no Brasil e eu passei um tempinho lá na Alemanha, ela mora lá. E lá na Alemanha, o que que eu percebi do pessoal? Lá eles são muito sinceros. Inclusive, teve até um negócio que rolou aqui no Brasil, que eu tenho uma tia que é casada com um alemão, ele veio aqui pro Brasil e na época minha avó fez uma feijoada para ele. E ele virou, experimentou a feijoada e falou: o quê, Vivi? Parece vômito. E a minha avó ficou sem saber onde enfiava a cara, achou aquilo super rude e tal. Claro, né, gente? A gente também tá falando de um povo que tem uma cultura totalmente diferente. Mas o que eu quero trazer com isso? A gente aqui tem uma cultura de que a gente precisa
como se fosse fingir que a gente gosta de uma coisa quando a gente, na verdade, não gosta. E eu percebi como isso foi muito ruim pra mim, porque eu aprendi a ser assim. Às vezes as pessoas falavam coisa que eu não gostava pra mim e eu simplesmente me calava. Não porque eu não tinha voz, mas tipo assim, eu nem vou falar que essa pessoa foi sem noção. Eu, hein? Ela deve enxergar isso e não sei o quê. E a partir do momento que eu me entendi, soube quem é a Aline na fila do pão, eu falei, opa, hoje eu consigo me impor muito mais. Não é impor falando, seu doido, você não tem que falar assim comigo, não. Não é isso, mas eu sei o meu valor. Eu sei muito mais hoje falar quem eu sou, ser sincera sim. Não é também chegar e falar, sua comida tá parecendo um vômito, né, gente? Vamos ter uma reguinha aí pra gente medir. Mas é sobre a gente ser sincero. Nossa, não sei, meu paladar não tá muito acostumado e tudo. Mas quando a gente se conhece, gente, a gente tira um peso das nossas costas. A gente tira um peso de uma necessidade de agradar fora de base. E isso, nossa senhora, a Vivian sabe, né, Vivian? É que ela tá aqui assim, que ela não pode falar, né? Porque é coisa de. Isso aí. Mas ela sabe o que eu tô falando. Como eu tirei o peso das minhas costas quando eu deixei de lado a minha necessidade de agradar as pessoas que veio, gente, lá atrás. Que veio lá atrás. Então, acho que dá essa reviravolta na vida. Olha, realmente, igual o Vivian falou, reflete. Como que tá você? Como que tá o seu relacionamento consigo? Como que você tem lidado? Você tem usado palavras boas, palavras ruins com você. E, inclusive, foi pensando em toda essa dinâmica da live que eu e a Vivian, a gente fez uma ferramenta, né? A gente bolou ali uma ferramenta para vocês que vai ajudar vocês com coisas que a gente falou aqui na live e tudo. E quem sabe aí começar o start inicial para uma mudança de vida, que é um materialzinho, gente, que é bem fácil de baixar. Presta atenção. No meu perfil tem um linkzinho lá na bio. Clica naquele link, vai levar para um site. Baixa um pouquinho e o primeiro botãozinho tá escrito assim, ó, material live. É só clicar lá que vocês conseguem baixar esse material. É um material super simples, linguagem simples, do que a gente falou aqui, dos 5 comportamentos, né? A gente escolheu os Um resuminho, né, da live e os exercícios. isso, daqui do que a gente estava falando, e tem alguns exercícios para vocês fazerem também. Então, tira um tempinho, ó, Vivian, estou perguntando aí, indicações de livros. Então, tira um tempinho para vocês, sabe? Fala, cara, hoje eu vou fazer isso por mim. Lê, escreve mesmo lá, gente. Tirar esse tempo para você é um estilo de autocuidado. Hoje em dia, o povo coloca aí como se autocuidado fosse só fazer skincare, né? Só passar aquele trem na cara. Ô, gente, isso é bom, isso é bacana, é terapêutico. Mas autocuidado, cuida do seu coraçãozinho, cuida de você, cuida da sua cabeça, cuida sim do seu corpo, tá? Fazendo exercício físico, se alimentando melhor, tendo uma qualidade de sono melhor, mas principalmente, gente, cuide da saúde mental de vocês, que vocês não têm ideia de como isso é transformador. Eu posso falar com propriedade, isso é transformador. É isso aí. Seja protagonista da sua história. Não fique esperando que alguém decida por você e faça algo na sua vida. Tome as rédeas da sua vida, seja protagonista da sua história e entre no processo. Tudo isso que a gente está falando, pode ser que muita gente não tenha esses comportamentos, mas o primeiro passo é você decidir ter esse comportamento, esses comportamentos, né? Olhar, fazer essa reflexão e falar assim, poxa, talvez eu ainda tenha aqui alguns comportamentos da minha criança ferida. Acolhe essa criança ferida e começa a trabalhar nos seus comportamentos de um adulto saudável. Então, procura se conhecer, procura entender como lidar com as suas dificuldades e seja protagonista da sua história. Se responsabilize pelos seus processos. E falando sobre livros, olha, tem uns livros legais. Sobre autoestima tem o Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo. Tem um livro que eu indico sempre para os meus pacientes, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que fala sobre vulnerabilidade, sobre perfeccionismo. Tem um livro muito bacana também, A Coragem de Não Agradar,
que fala sobre essa questão de você não esperar aí da validação dos outros. Então, tem muito conteúdo bacana, gente. É só buscar, é realmente ir atrás. A ferramenta, tem muitas ferramentas aí, só que cada um tem que ter esse ponto de partida, de falar assim, poxa, eu quero me desenvolver. Tem gente que não gosta de ler, vai atrás de podcast. Nossa, tem muito material de podcast, assim, incrível. Então, se você só gosta de escutar, vai atrás de podcast. Se você gosta de ler, leia. Se você aprende através de cursos, pesquise cursos. Então, o importante é você se movimentar, é realmente buscar ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal. Se você estiver melhor com você mesmo, tudo vai melhorar, tudo vai fluir, as suas relações, os seus projetos, tudo. Mas é importante que você decida fazer isso. Perfeito. E quem gostar de terapia, procure essa mulher aqui, porque ela é maravilhosa. E eu vou ficar fazendo propaganda, porque só quem faz sabe, gente. Ela realmente vira muitas chavinhas. Quando eu comecei, eu indiquei para todo mundo. Para todo mundo. Eu falei, ó, liga pra essa aqui. Essa aí manja, essa aí manja. Pois não. É coisa, estou disponível. Entrem lá no meu Instagram, tem o link na bio, fico à disposição para ajudar. Contem comigo. Gente, ó, estamos chegando ao fim, mas Vivian, mais uma vez, muito obrigada. Você sabe, claro, a gente brinca aqui, mas eu acho você uma profissional incrível. Não é à toa que eu te chamei pra gente fechar o mês. Que maravilhosa! Muito, muito, muito obrigada pelas coisas pelo seu conhecimento, pela clareza e simplicidade que você traz essas coisas que às vezes mexe lá no fundo. Então, muito, muito obrigada mesmo por esse jeitinho, tá? Mais sensível e mais acolhedor que você tem. E, claro, você é maravilhosa, você arrasa. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pelos elogios, por tudo aí. E vamos seguir aí na parceria. Quem sabe a gente não faça aí outras lives para trazer mais conteúdo, né? Com certeza, minha filha. Você já tem carteirinha aqui neste Instagram. Né? Aqui, minha filha. Ai, que bonitinho. Pessoal dizendo parabéns e tudo. Brigadão, gente. Não esqueçam, tá? Do material. Façam essa tarefinha. Ou hoje, aproveita que depois da live a cabeça ainda tá mais animadinha. Ou separa um momento para você fazer isso, tá bom? Mas não esquece, tá lá no link da bio do meu Insta. É o primeiro botãozinho que tem lá, de material live. Clicou, baixou, fez, que é sucesso. Então, É isso aí. E a live vai ficar salva. Se você achar que tem aquela pessoa assim, poxa, essa live aqui foi para aquela pessoa ali, precisa escutar isso. Manda para essa pessoa, compartilha esse conteúdo, gente. Se vocês acham que pode ajudar aí outras pessoas, né? Compartilha esse conteúdo. perfeito, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença aí, né? A gente fala, a gente tentou trazer mais leveza aqui, né? Um negócio que às vezes a gente leva isso, né, Vivi? Um adulto inteiro. Sobre isso. Opa, precisava ouvir isso e vamos lá que eu vou mudar agora. Então, Isso é isso. Ai, gente, obrigada, Rafa. Vou te devolver pro Lipe, vai lá pro Lipe, pra Sofia. assim. Vamos cuidar dos meus pequenos. Lá. Muito obrigada, viu? Beijo pra você. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.